Minha esposa pediu para abrirmos nosso casamento enquanto eu estava destacado, dizendo que não conseguia controlar seus impulsos enquanto eu estava fora. Então, eu cortei o acesso dela ao meu salário de $12,000 e pedi o divórcio. Tenho 37 anos e sou casado com a Sharon, de 39 anos, há 6 anos. Conheço ela há 10. Sou da Marinha, e fico de 6 a 7 meses por ano destacado como oficial de logística. Sim, é difícil, mas nós dois sabíamos o que estávamos fazendo quando nos casamos. Meu trabalho paga muito bem. Eu ganho cerca de $120,000 por ano, com todos os benefícios e pagamentos de combate, o que nos permite viver muito confortavelmente. Nos conhecemos através de amigos em comum, em um churrasco, em 2014. Naquela época, eu já estava na Marinha e ela dava aulas no ensino fundamental, ganhando cerca de $45,000 por ano. Ela parecia diferente das outras mulheres com quem eu namorei. Ela entendia o estilo de vida militar porque o pai dela também serviu por 25 anos. Além disso, ela era independente, tinha sua própria carreira e não me queria só pelos benefícios, como algumas esposas de militares que conheci. Depois de namorarmos por 4 anos, nos casamos em uma linda cerimônia com todos os nossos amigos e familiares presentes. O pai dela, sendo um veterano, estava especialmente orgulhoso de ter outro militar na família. Os primeiros anos foram ótimos. Ela apoiava a minha carreira e se orgulhava do meu serviço. Aproveitávamos ao máximo tempo juntos quando eu estava em casa. Quando eu era destacado, ela se mantinha ocupada com seu clube do livro e nosso grupo de amigos. Muitas outras esposas de militares entendiam o que ela estava passando. Tínhamos um sistema que funcionava, encontros semanais por vídeo, pacotes de cuidados e ela voava para me encontrar em alguns portos quando possível. Eu até comprei uma linda casa de 4 quartos para ela, em um bom bairro perto da escola onde ela trabalhava. Comprava um carro novo para ela a cada poucos anos e me certificava de que ela tivesse tudo o que precisava. Ela sempre dizia que não se importava com as mobilizações, porque o tempo que passávamos juntos valia a pena. Ela tinha orgulho de ser esposa de um militar. Conversamos sobre ter filhos eventualmente, mas concordamos em esperar até que eu conseguisse um emprego de escritório, pois ela não queria criá-los sozinha metade do ano. A vida estava perfeita até que as coisas começaram a mudar. Há cerca de 6 meses, embora eu não tenha percebido no começo, Sharon começou a sair mais com um novo grupo de amigas da aula de yoga, principalmente mulheres solteiras ou mães divorciadas da escola onde ela trabalhava. Ela postava fotos das noites com as amigas em restaurantes e casas noturnas chiques, lugares que costumávamos ir juntas. Eu não pensei muito sobre isso no começo, então imaginei que ela estivesse apenas tentando se manter ocupada enquanto eu estava fora. Ela também começou a se importar mais com sua aparência, comprando roupas caras e fazendo o cabelo a cada poucas semanas. Novamente, pensei que talvez ela estivesse apenas se presenteando com o dinheiro que eu estava ganhando. Ela até se matriculou em uma academia com um personal trainer, dizendo que queria se sentir bem com ela mesma. Agora, olhando para trás, todas essas mudanças eram sinais de alerta. Eu percebi que estávamos perdendo a conexão. Continuávamos fazendo nossos encontros regulares por videochamada. Eu tinha acabado de voltar para o navio, cerca de 3 a 4 semanas atrás. Esses encontros por vídeo eram nossa forma de nos mantermos conectados. Nós dois nos vestíamos bem, jantávamos e bebíamos vinho juntos, mesmo estando separados. Mas naquela noite, algo estranho aconteceu. Eu estava me divertindo muito, contando a ela algumas coisas engraçadas que aconteceram durante o treinamento naquele dia, quando, do nada, ela disse: "Eu tenho algo a dizer. Vamos abrir nosso casamento." No começo, pensei que tinha ouvido errado. O vinho quase saiu pela minha boca e eu comecei a tossir. Quando olhei para a tela de novo, esperando vê-la rindo da minha reação, ela estava com um olhar muito sério no rosto. Eu ainda estava de bom humor, então tentei brincar. "Ok, qual é a piada? O que você está fazendo?" Eu continuei tentando fazê-la sorrir, mas ela não estava rindo, nem um pouco. Ela ficou irritada com a minha reação e disse algo como: "Nós terminamos. Podemos voltar a falar sério?" Foi aí que me dei conta. Merda, ela realmente quis dizer isso. Eu coloquei o vinho na mesa e perguntei o que estava acontecendo. Ela começou a falar sobre como estava pensando nisso há um tempo e decidiu que abrir o casamento seria o melhor para nós. De acordo com ela, apesar de estarmos casados há 6 anos,
Ela sentia que estava vivendo uma vida de solteira na maior parte do tempo. Ela disse que era praticamente impossível para qualquer mulher controlar seus desejos por 6 meses e que estava cansada desse ciclo que estava vivendo há mais de uma década. Contando nossos anos de namoro, ela alegou que havia esquecido como era fazer sexo quando quisesse, e que metade da vida dela foi passada desejando. A maneira como ela falava sobre nosso casamento, reduzindo só a sexo, me fez sentir mal. Eu não conseguia entender o que ela estava dizendo. Depois de 10 anos juntos, sendo 6 deles casados, ela joga isso em mim. Eu respirei fundo e disse: olha, eu entendo que é difícil para você. Eu aprecio tudo que você faz para manter a nossa relação, mas é isso que o meu trabalho exige. Distância não é algo que eu posso mudar agora. Nós já havíamos conversado sobre os desafios de eu ficar destacado no início do nosso casamento. Até discutimos sobre eu mudar para um trabalho de escritório, mas as oportunidades nunca apareceram. Honestamente, eu amo o que faço. Sharon sabia disso e parecia apoiar isso, pelo menos até agora. Ela ficou irritada quando tentei ter uma discussão mais racional. Eu sugeri que falássemos sobre isso mais tarde, quando ambos estivéssemos mais calmos, mas ela insistiu em resolver isso logo. Depois, ela começou a falar sobre o quão solitária ela se sentia. Ela estava passando aniversários e datas comemorativas sozinha, indo a consultas médicas sozinha. Ela começou a chorar enquanto falava sobre tudo isso. Eu entendo que é difícil. Eu também perco muitos momentos importantes. Mas o que eu devo fazer sobre isso? É literalmente o que ela assinou quando se casou comigo. Quando nos casamos, muitas pessoas nos disseram para ter um filho para mantê-la ocupada durante as implantações. Mas Sharon não estava pronta para ser mãe solteira metade do ano. E eu concordei que jogar essa responsabilidade sobre ela não era justo. Então, decidimos não ter filhos até que eu conseguisse um emprego de escritório. Agora, estou me perguntando se essa decisão a fez sentir a solidão ainda mais forte. Mas ainda assim, abrir o casamento. Isso é __. Eu perguntei se ela estava terminando comigo. E ela disse: não, eu te amo. Eu nunca poderei te deixar. Eu quero envelhecer com você. Mas estou prestes a fazer 40. Em mais alguns anos, vou entrar na menopausa. Tenho tão pouco tempo para aproveitar minha sexualidade. Metade dos meus anos dourados estão passando só esperando por você. E eu não quero isso. Eu quero viver uma vida plena e não morrer de arrependimento. Nunca, em nosso relacionamento, ela falou sobre sexo assim. Sempre tivemos uma ótima conexão física quando eu estava em casa. Claro que usávamos brinquedos e videochamadas para ficarmos íntimos durante as mobilizações, mas ela nunca reclamou que não era o suficiente. Eu sabia que essa conversa não estava indo a lugar nenhum. Ela não estava pedindo permissão. Ela estava me dizendo o que ela ia fazer. O que exatamente você quer? Eu perguntei, embora estivesse com medo de ouvir a resposta. Ela olhou direto para mim, através da tela, e disse: eu quero abrir esse casamento e conhecer outros homens. Eu tenho necessidades e elas precisam ser atendidas. Estou fazendo isso, quer você goste ou não. A mulher com quem me casei, que prometeu ser fiel, estava lá me dizendo que ia transar com outros caras e eu não podia fazer nada sobre isso. Tentei ficar calmo, mesmo querendo socar algo. Então, você quer dormir com outros homens enquanto ainda é casada comigo? Quando ela assentiu, perguntei como isso ajudaria com a solidão da qual ela estava reclamando. Esses caras aleatórios cuidariam dela quando ela estivesse doente ou celebrariam seu aniversário? Ela disse que não sabia se seria apenas físico ou se ela sairia com eles. Mas tanto faz. Aconteceu que ela me amava. E só a mim. E esses caras seriam apenas preenchimentos enquanto eu estivesse fora. Quando eu estivesse em casa, ela seria toda minha. Como se eu devesse ficar bem em compartilhar minha esposa metade do ano. Eu perguntei quanto tempo isso duraria. Vai durar alguns anos ou para sempre? Ela não tinha decidido. Perguntei se ela já tinha me traído. E ela retrucou que, se quisesse me trair, não estaria tendo essa conversa. Ela pensou que ser honesta sobre querer __, outros caras era melhor do que mentir sobre isso. Uma lógica distorcida. Eu perguntei se eu tinha alguma opinião sobre isso. E ela disse que sua mente estava decidida. Se ela não fizesse isso, ela enlouqueceria. Minha cabeça estava batendo forte. Eu disse a ela que precisava de um tempo para pensar. E ela simplesmente desligou, sem se despedir. Você sabe o que torna tudo isso mais __? Eu acabei de sair de casa há 3 ou 4 semanas. Depois de passar 3 meses juntos, tudo parecia perfeito durante minha licença. Nós fomos para o Havaí para nossa segunda lua de mel.
Ela arrumou a casa como queria e até falou sobre finalmente tentar ter um bebê no próximo ano. Ela estava toda meiga o tempo todo, falando constantemente sobre nosso futuro juntos. No dia em que eu fui embora, ela estava chorando e fazendo todos esses planos para minha próxima licença. Até começamos a guardar dinheiro para nosso futuro filho. Eu estava procurando vagas na base local para ficar mais em casa. Era assim que estávamos levando a sério o plano de começar uma família. No dia seguinte, perguntei por que ela não mencionou isso enquanto eu estava lá. Ela disse que não sentia a necessidade de outros homens quando eu estava por perto. Foi aí que fez sentido. Ela provavelmente conheceu alguém na sua nova academia ou através de amigos solteiros. O momento era muito conveniente. Pouco antes de eu sair, ela mencionou um novo personal trainer na academia, que era tão motivador e estava dando atenção extra a ela. Eu não pensei em nada disso na hora, mas agora, do jeito que ela estava insistindo nisso logo depois que eu fui embora, parecia planejado. Parte de mim queria acreditar que era só sobre solidão, mas eu não sou tão ingênuo. Meu amigo Mike passou por algo semelhante no ano passado. A esposa dele pediu um casamento aberto durante a implantação dele, e descobriu-se que ela já estava saindo com alguém. Eles estão divorciados agora. Perguntei a Sharon novamente se era isso mesmo que ela queria, se ela tinha pensado no que isso faria com a gente, com todos os nossos planos para o futuro. Ela disse sim, sem hesitar. Como se aqueles 3 meses planejando nossa vida juntos não significassem nada. Decidi realmente pressioná-la sobre os detalhes. Não porque eu estava considerando, mas para entender a lógica dela. Perguntei sobre a configuração. Eu poderia ver outras mulheres também? Como faríamos com o dinheiro? A resposta dela mostrou o quão egoísta tudo isso era. Ela disse que não tinha pensado tão longe. Ela só queria alguém para suas necessidades enquanto eu estivesse fora. Mas quando eu estivesse em casa, seria só a gente. Ela disse que eu poderia tentar coisas durante os dias no porto, mas não faria isso com outras mulheres quando estivesse em casa, já que ela estaria lá. De acordo com seu plano brilhante, veríamos como seria e talvez fechássemos o casamento novamente depois de ela terminar de explorar. Eu já estava farto. Olha, não foi para isso que me inscrevi. Eu queria um casamento monogâmico, mas já que você se decidiu, eu não vou te impedir. Só lembre-se, eu não vou ficar aqui sentado e aceitar isso. Haverá consequências. Ela teve a coragem de perguntar o que eu faria sobre isso. Eu disse calmamente a ela. Primeiro, ela precisaria cuidar de suas próprias despesas. Não mais dinheiro na nossa conta conjunta. Segundo, cortaríamos toda a comunicação. Não quero ligações nem mensagens enquanto ela estiver ocupada com seus negócios. E terceiro, eu poderia começar a ver outras mulheres também, sem regras dela. Ela riu pra caramba e disse que sabia que eu iria fazer isso. Disse que estava animada e que seria divertido. Então ela foi. Eu sei que você não vai muito longe. Como pode deixar um cara desses? A beleza começou a tirar a roupa. Eu desliguei essa merda rápido. Minhas condições começam agora. Divirta-se então. Desliguei. Foi isso. Parei de me importar com ela. Ela tentou entrar em contato, mas eu ignorei tudo. Ela começou a postar essas fotos óbvias de encontros noturnos e escolhas de férias sem mostrar os caras. Mas vamos lá. Uma selfie na banheira de hidromassagem com pétalas de rosas, velas e 2 garrafas de vinho. Não é difícil perceber o que está acontecendo. A irmã dela mandou mensagem perguntando se eu sabia o que Sharon estava fazendo. Eu disse a ela diretamente que a irmã dela abriu o casamento sem o meu consentimento, porque ela está sozinha entre as pernas. Sharon explodiu meu telefone depois disso, mas eu não me importo nem um pouco. Minha próxima licença em terra começa na semana que vem. Já coloquei meu irmão procurando um apartamento. Conte a ele e aos meus pais toda a história. Também contratei um advogado para começar a trabalhar no meu caso. Não estou apressando nada. Quero fazer isso direito. Tenho planos para fazer ela se arrepender de suas escolhas. Atualizarei durante minha licença ou depois que eu voltar. Obrigado por ler se você chegou até aqui. Atualização. Preciso abordar algo bem rápido antes de entrar no que aconteceu. As pessoas sempre parecem simpatizar com as esposas dos militares. Coitadinhas, têm que viver sozinhas, mesmo sendo casadas. Ou o que dizer das necessidades delas e coisas assim. Então eles olham para mim como se eu fosse o vilão, por não entender a situação dela. Sim, tudo o que dizem sobre ser difícil é verdade, mas ninguém a forçou a se casar comigo. Ela mora na nossa casa de 4 quartos com piscina.
algo que ela nunca poderia pagar com o salário de professora. Ela dirige um BMW novo que eu comprei para ela no último Natal. Carrega bolsas Louis Vuitton e usa um relógio Cartier que vale mais do que seu salário mensal. Todo verão, passamos férias na Europa ou no Caribe. Ela faz o cabelo em salões caros, vai a retiros de yoga e nunca precisa se preocupar com as contas. Mas engraçado como ninguém menciona essas vantagens quando sentem pena dela. Ela estava vivendo como uma rainha com o meu salário enquanto reclamava de estar sozinha. E deixe-me dizer uma coisa, ficar fiel também não é exatamente fácil para nós. Viajamos pelo mundo todo, parando em diferentes portos e tendo acesso a praticamente qualquer luxo que queríamos. No relatório, há mulheres lindas se jogando em caras uniformizados. A maioria delas não se importa se você é casado. Meus amigos brincam que eu poderia ter uma namorada em qualquer país, se eu quisesse, mas eu sempre fui leal, porque é isso que o casamento significa para mim. Alguns de nós ainda escolhemos ser leais às nossas esposas, mas ninguém nos dá crédito por isso. Eles simplesmente assumem que todos os militares trapaceiam. Agora, o que realmente aconteceu durante minha licença, eu não voltei para nossa casa. Não suportava a ideia de estar na mesma cama onde ela provavelmente tinha outros caras. Meu irmão tinha me encontrado um apartamento do outro lado da cidade, em um desses novos prédios de luxo. Nos primeiros dias, fiquei com ele e sua família. Minha cunhada ficou furiosa quando soube o que Sharon fez. Eles costumavam ser amigos próximos. Ela levou minha sobrinha e meu sobrinho para acampar no fim de semana, algo que eu sempre prometi a eles. As crianças ficavam perguntando onde estava a tia Sharon, e isso partiu meu coração, ter que inventar desculpas. Então passei um tempo com meus pais na nossa cidade natal e encontrei velhos amigos que disseram que nunca confiaram na Sharon. De qualquer maneira, postei tudo nas redes sociais, não para ser mesquinho, mas para mostrar a ela que eu não estava sentado miseravelmente sem ela. Minha licença geralmente envolve essas festas militares de alto nível, eventos realmente chiques em hotéis 5 estrelas que a Sharon sempre amou ir. Nem todo mundo é convidado para essas coisas. São principalmente oficiais superiores e suas esposas, políticos, pessoas importantes da cidade. Essas festas eram um grande negócio para o status social dela. Ela adorava se exibir, com vestidos caros, chamando a atenção. Eu me certifiquei de postar muitas fotos, incluindo algumas com colegas mulheres que são muito mais bem-sucedidas do que ela. Médicas, advogadas, donas de empresas. Quando as pessoas perguntavam sobre a Sharon, eu apenas dizia a verdade, que ela queria um casamento aberto para brincar enquanto eu estava implantado. As palavras se espalharam rápido no nosso círculo, e de repente, todas aquelas esposas de militares que costumavam bajular ela começaram a deixar de ser amigas dela. No começo, quando ela viu minhas fotos de família online, ela só mandou uma mensagem perguntando onde eu estava hospedado e por que não estava em casa. Depois, ela mudou. Ok, vou te dar espaço. Vou esperar por você. Como se estivesse me fazendo um favor. Mas quando viu as fotos da festa, ela perdeu o controle. Começou a me irritar, falando sobre como eu a abandonei e perguntando se não concordamos em ser normais quando eu estava em casa. Então, ela começou a me enviar mensagens bêbadas às 2 da manhã, dizendo quanto ela sentia falta da nossa vida juntos e como todos aqueles outros caras não significavam nada. Eu não respondi nada disso. Depois de meses de silêncio, finalmente, respondi que nunca concordei com nada disso. Você fez o que quis, agora estou fazendo o que eu quero. Ela mandou uma mensagem dizendo algo como espero eu voltar quando eu terminar, como se eu fosse uma criança agindo mal. Ela realmente pensou que poderia simplesmente pausar nosso casamento enquanto se divertia e depois apertar o play quando ela terminasse de explorar. 4 meses depois da minha estadia, ela entrou em contato querendo discutir as regras para nosso casamento aberto. Como se pudéssemos sentar para tomar um café e fazer um cronograma para quando ela poderia me trair. Eu encerrei isso rapidamente. Faça o que quiser. Eu não estou jogando esse jogo. Meu advogado me aconselhou a manter registro de todas essas mensagens, pois ajudariam no divórcio. Ela me viu vivendo minha melhor vida e, de repente, começou a mandar e-mails dizendo vamos voltar ao normal. Fiquei farto disso. Como se ela pudesse simplesmente apertar um botão e consertar tudo. Ela escreveu um longo e-mail dizendo que cometeu um erro, que nenhum dos outros caras a fazia se sentir como eu, que ela percebeu o que estava perdendo e que faria qualquer coisa para salvar nosso casamento. Eu só respondi com um é isso e continuei com minha vida. Minha mãe, que não fala com a Sharon desde isso acontecer, disse, melhor assim. Ela não esperava que você escolhesse sua dignidade em vez dela.
Então, um dia, ela apareceu no meu apartamento sem avisar. Não faço a mínima ideia de quem contou a ela onde eu estava morando. Eu só dei meu endereço para minha família próxima e alguns amigos de confiança. Então alguém deve ter falado. Mas sinceramente, não quero saber quem foi. Eu estava me preparando para sair para um treino quando ouvi a batida. Ela parecia completamente diferente. Desde que fui embora, perdeu peso, pintou o cabelo de loiro e estava usando um vestido apertado que ela nunca teria usado antes. Ela parecia nervosa, parada ali, perguntando por que eu não estava hospedado em nossa casa. Eu disse diretamente a ela que não tinha intenção de morar com alguém que não respeitou nosso casamento. Ela não gostou nem um pouco dessa resposta. Ela pensou que poderíamos resolver isso, como se estivéssemos lidando com algum pequeno desentendimento sobre a cor da tinta na cozinha. Eu só olhei para ela e disse: "Você fez sua escolha. Agora estou fazendo a minha." Foi aí que ela começou a chorar, me contando como todos em nosso círculo social estavam sendo frios com ela. Nenhuma das esposas dos meus amigos falava mais com ela. Essas mulheres costumavam ser suas amigas mais próximas. Iam às compras juntas, faziam dias de spa, planejavam jantares. Agora, elas não queriam mais saber dela. Todas aquelas festas chiques que ela amava, ninguém mais a convidava. Ela acabou sendo conhecida como a esposa que abriu o casamento enquanto o marido estava destacado. Isso não é bom para o status social dela. "O que você quer?" Então ela perguntou, com lágrimas nos olhos. Eu só respondi: "Você vai descobrir em breve." Ela fez uma cara de pânico e perguntou: "Você conheceu alguém, certo? Você a ama, não é? Está transando com ela?" Eu não pude deixar de rir. Ela era quem queria ver outras pessoas, mas agora estava com ciúmes de me ver com outra pessoa. Ela continuou implorando por respostas, mas eu já estava farto. Eu só gritei: "Saia!" Ela foi embora, dizendo que eu me arrependeria de trair a confiança dela. A ironia dessa declaração: meu advogado já tinha os papéis do divórcio prontos, e eu estava planejando notificá-la quando voltasse para a costa, para que ela não viesse chorando para o meu apartamento novamente. Ela queria abrir as coisas. Bem, eu estava prestes a abrir o processo de divórcio no dia em que deixei a costa. Meu advogado a notificou, e ela me ligou em pânico, gritando sobre como eu a traí e a deixei quebrada, como se ela fosse a vítima em tudo isso. Então ela ligou para meu advogado dizendo que lutaria contra o divórcio até o fim, como se tivesse alguma escolha. Ela tentou jogar a carta da vítima com meus pais também, ligando chorando sobre como eu a peguei de surpresa, como ela nunca viu isso acontecer. Isso saiu pela culatra rapidinho, porque meus pais já sabiam de tudo e disseram exatamente o que pensavam sobre o comportamento dela. Eles bloquearam o número dela logo depois. Então, a mãe dela me ligou. Descobri que Sharon estava dizendo para todo mundo que nós dois concordamos em abrir o casamento. Ela convenceu toda a família de que essa foi uma decisão mútua que tomamos. A mãe dela disse que acharam estranho, mas que era uma escolha pessoal. Eu encerrei isso rapidamente, dizendo a verdade que já tinha falado para outra filha dela meses atrás. Eu nunca concordei com essa ideia suja dela. A mãe dela começou a falar sobre como a saúde mental de Sharon estava sofrendo porque todos a cortaram. E todas aquelas festas chiques que ela adorava ir, ninguém mais a convidava. As esposas dos outros policiais não falavam mais com ela. A mãe dela realmente esperava que eu me sentisse mal por isso? Eu fiquei tipo, por que meus amigos continuariam a convidá-la se ela nem é mais minha esposa? A mãe dela perguntou: há alguma chance de vocês resolverem as coisas? Eu ri e disse: de jeito nenhum. Eu não posso ser o marido de uma mulher que manteve as pernas abertas para turistas o ano todo. Quem sabe que tipo de sujeira foi colocada lá? Talvez seja duro, mas eu queria que eles soubessem exatamente o que eu pensava do comportamento da filha deles. A mãe dela disse que Sharon não estava pronta para o divórcio, e eu falei direto para ela: quanto mais Sharon lutar contra isso, pior vai ser para ela. Eu estou seguindo em frente com minha vida, quer ela goste ou não. Então é melhor ela cooperar, para o bem dela. Agora meu telefone não para de tocar com mensagens de texto e áudios de Sharon. Ela está implorando, dizendo que vai mudar, prometendo que fará qualquer coisa para consertar as coisas. Eu ainda não a bloqueei. Talvez seja mesquinho, mas eu quero que ela veja exatamente o que ela jogou fora. Eu vou bloquear ela eventualmente, mas por enquanto, eu quero que ela sofra, assim como eu sofri quando ela quis o casamento aberto. Atualização: aqui vai a nova. Estou tirando férias na costa novamente. Os procedimentos do divórcio estão em andamento.
E Sharon está resistindo fortemente, mas não porque quer consertar as coisas, e sim porque o mundo perfeito que ela imaginou está desmoronando. Agora ela está completamente quebrada, pois o novo mundo de liberdade que ela tanto queria acabou. Não era tão glamouroso quanto ela pensava. Todos aqueles caras com quem ela estava saindo só queriam se divertir com uma mulher casada, e nenhum deles ficou por perto quando o dinheiro acabou. Ela desabou, chorando na frente do juiz. Admitiu que abrir o casamento foi um erro. Agora, ela quer que tudo volte a ser como antes, como se pudesse simplesmente voltar no tempo. Depois que eu cortei o acesso dela à nossa conta conjunta, ela queimou suas economias tentando manter o estilo de vida. Em um ano, ela explodiu tudo, e o salário de professora dela mal cobre o aluguel, quanto mais as roupas de grife que ela estava acostumada a usar. Isso é o que acontece quando você vive bem. Uma vez que se acostuma, não tem como voltar atrás. Quando ela abriu o casamento e eu retirei meu dinheiro, ela achou que era só uma fase, que ela viveria com suas economias até eu voltar ao normal e começar a bancar o estilo de vida dela novamente. Esse era o plano dela, ser a esposa fiel quando eu estivesse em casa e enlouquecer quando eu estivesse fora. Bem, esse plano explodiu na cara dela. Ela implora por uma nova chance em cada audiência judicial, dizendo que vamos começar do zero. Ela continua dizendo que é fácil para ela falar, mas ela não é a única que teve que lidar com humilhação e trauma. O que realmente me pega é que ela desistiu de todo o conceito de casamento aberto bem quando minha implantação começou, se dando 6 meses inteiros para fazer o que quisesse antes de eu voltar. Aqueles primeiros meses no exterior foram horríveis. Você está lá fora, com nada além do oceano ao seu redor, sem distrações, apenas olhando para a água e pensando no que está acontecendo em casa. Às vezes, os pensamentos sombrios ficam realmente ruins, e eu não consigo nem descrever o quão difícil foi manter tudo sob controle. De qualquer forma, o divórcio está quase finalizado. Só falta mais uma data no tribunal. A divisão dos bens foi resolvida, e está justo, embora ela não esteja feliz com isso. Estou vendendo a casa. Não suporto a ideia de manter um lugar onde ela destruiu nosso casamento. Ela não pode me comprar de qualquer maneira, já que ela não pode pagar metade do preço. Não quero me apegar a nada dessa vida. Eu realmente amo a minha nova vida. Estou melhor do que nunca. Conheci novas pessoas. Tenho uma rotina sólida e me sinto livre para viver como eu quero. Não estou amargurado pelo que aconteceu. Na verdade, sou grato por não ter deixado as escolhas dela atrapalharem meu futuro. Não estou procurando namorar agora, mas estou aberto a tudo que vier. Eu bloqueei Sharon em todas as minhas redes sociais, mas ela continua criando novas contas para me perseguir. Eu as identifico facilmente, mas deixo ela olhar. Deixo ela ver exatamente o que ela jogou fora. O Instagram dela costumava ser cheio de festas chiques, férias exóticas e fotos de praia. Agora é só citações tristes sobre arrependimento e segundas chances. Acho que é isso que acontece quando você estraga algo bom.